Lição Bíblica Adulto, primeiro trimestre. Título: Em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. E a nossa lição dessa semana é a lição de número 9, que tem o título: Quem é o Espírito Santo? Amém? Vamos nós fazer nossa leitura do textual. O nosso textuário diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 17. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Amém? O nosso objetivo deste primeiro tópico, desta lição de número 9, é mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Amém? A introdução diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja destes dias apostólica o reconhecia como um Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde as antiguidades existia heresia sobre terceira pessoa da Trindade, e sobre isso que vamos estudar na presente lição de hoje. Tópico 1. Tópico 1, o Consolador. Ponto 1, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos e significa outro na mesma natureza, mesma espécie e mesma quantidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado da testemunha de Jeová. A palavra correta para outro seria hétero, que significa outro no usual diferente. O dicionário Vini afirma: o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro no mesmo tipo. O termo hétero expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar o Consolador, allos, outro, como ele, não hétero. João capítulo 14, verso 16. Seguinte, em João capítulo 14, verso 16, João fala, ou melhor, ele registra aqui as palavras de Jesus, onde ele dizia ali para os seus discípulos, né? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro, Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja que Jesus, quando o seu discípulo ali, ele ensinando sempre seus discípulos, né, a perseverar, a permanecer firme, né, quando ele estava ali falando a sua palavra, ele queria que eles crescem. E quando Jesus começa a falar, então, que ele iria para o Pai, então o discípulo, eles temiam muito, né, ficar sem Jesus, sem a proteção de Jesus, por causa da perseguição. E com Jesus ali, ele se sentiu protegido. Então Jesus aconselhava eles, né, que ele não se preocupasse em estar aqui neste mundo, porque ele iria para o Pai, mas ele não o abandonaria. Ele tinha que ir para que o Espírito Santo viesse, né? Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, que é o Espírito Santo, né? Que é o Consolador. Ele é o auxiliador, ele é o ajudador nosso hoje. E para sempre, por quê? Porque ele vai estar conosco agora até a consumação do século. E o Espírito Santo hoje, ele é a terceira pessoa da Trindade,
que também é a pessoa em Cristo Jesus, né? Que se revela em nosso meio. E nós sabemos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que esteve sempre com o seu povo. No passado era Deus e o homem, ali falando com o homem, orientando o homem, qual o caminho, o que tinha que fazer. E depois ali vem Jesus andar com o homem, conversar com o homem. E Jesus morreu pelo homem, pela humanidade. E Jesus vai então, e aqui ele diz que enviaria ali, quando ele chegasse ali, o Pai enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que também é a terceira pessoa, amém? E está conosco, e vai estar sempre conosco. E ele também é o que testifica que Jesus é o Filho de Deus, amém? Então vamos lá para o ponto 2. O nosso ponto 2 diz, o Paracleto, 16 e 7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas o dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego vem da preposição para ao lado de próximo e do verbo chama, convoca, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar o discípulo e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. João capítulo 15, verso 26. Então vejamos aí, né, nossa leitura, falar sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, é algo muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a palavra do Senhor nós limos, tem uma referência de João, né, capítulo 14, né, o verso 7, onde Jesus instrui ali o seu discípulo, mais uma vez, né, aconselhando, dizendo para ele não temer, né, onde ele dizia toda a vida, vos digo a verdade, que convém que eu vá, né, por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, né. Então Jesus sempre preocupado ali com seus discípulos, e mais ainda os discípulos preocupados em ficar neste mundo tão tenebroso, né? Na época de Jesus, as pessoas acusavam, matavam, apedrejavam. Então, como ser humano, o discípulo ficava ali com muito medo, né? Jesus iria, o Pai, o que seria desse, né? Inclusive, nós vemos na Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, que quando Jesus foi morto, eles ficavam escondendo ali dentro das casas, né? E muito deles foram presos. Como a promessa de Deus sempre é cumprida na nossa vida, os discípulos nunca ficaram desamparados. Todas as lutas que eles passaram, eles tinham ajuda, né, do poder de Deus, né? E antes, Jesus, ele andava com as pessoas, né? Mas ele não podia estar ao mesmo tempo aqui e lá. Jesus, como ser humano, né? Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ali ele usou a sua forma de humano na terra. Então ele não podia estar ao mesmo tempo em toda parte, né, Jesus? E hoje, o Espírito Santo, a Trindade, a terceira pessoa, ele já pode estar em toda parte. Ele pode estar hoje nos lugares mais distantes que você imagina. E ele sabe tudo de todas as pessoas. Então, para nós, cada fase é maravilhoso, né? De Deus trabalhar na vida do ser humano, né? Mas voltando aqui para Jesus, quando ele estava dizendo para os seus discípulos, né? Que ele ia, mas que o Espírito Santo vinha para ajudar ele aqui neste mundo. Porque este mundo, na época e hoje, não é fácil, né? Falar do Evangelho, mas o Espírito Santo hoje, ele também é que ajuda e que convence o homem do pecado aqui nesta terra. Então nós cremos que da mesma forma que o Espírito Santo foi o ajudador dos discípulos de Jesus, ele também é o nosso e é portanto que nós estamos de pé. Então, mais uma vez, Jesus ele disse que o Espírito Santo o ajudaria, né, a andar, a fazer aquilo para qual for chamado. E nós também, né? Em Mateus, Jesus disse, eu estarei convosco, né? Aqui Jesus, né, falando para os seus discípulos, né? Antes dele subir, né, ao céu, eu estarei convosco
né? Que, ou seja, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está com o seu discípulo a todo tempo na sua caminhada, né? E o Espírito Santo, o Consolador, que testifica de Jesus, né? Mostrando que ele era e é o Filho de Deus, né? E também a segunda pessoa, que nós já falamos da Trindade. Vamos nós aqui para o nosso ponto 3. Ponto 3. Seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos 4 vezes, no Evangelho referindo-se ao Espírito Santo, João capítulo 14, versos 16 a 26, 15 e 26 também, e 16 verso 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Primeiras cartas de João, capítulo 2, o verso 1. Então, primeiras cartas de João, capítulo 2, verso 1, Jesus também é advogado, né? Aqui o apóstolo João está ensinando ali a igreja, né? Ele está dizendo assim para que a igreja, né, não peque. Ele diz assim, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então aqui, quando João está falando ali dessa carta para as pessoas da igreja, ele quer dizer assim, as pessoas, que eles que não cometam pecado, né? Porque não pode, não deve. Mas se porventura alguém pecar, que ele deve recorrer, né, o advogado, que é Jesus. Porque muitas pessoas, às vezes, quando eles cometem seus pecados, eles se condenam por si próprios. Ou até outras pessoas se condenam a pessoa. Porque muitas das vezes as pessoas lá de fora pensam que os que estão dentro da igreja não são ser humano, não são gente, né? E a gente é pessoas normais. Porém, nós lutamos para nós cumprirmos, sim, a palavra de Deus. Não pecar, porque do pecado a gente vem para não pecar mais, né? Então, a gente vem e a gente vem para Jesus e aí não pode cometer os pecados, né? Bebedeira, vida de prostituição. Mas algumas pessoas, eles terminam às vezes caindo nas mesmas armadilhas, porque Satanás, ele sempre vai trabalhar para tirar as pessoas da presença de Deus. Se o apóstolo Paulo disse assim, apóstolo Paulo não, né, João? Ele diz assim, olha, não peque, mas se pecar, né, temos um advogado, que é Jesus Cristo, tá? Jesus, ele perdoa, tá? Ele perdoa o pecado do ser humano, ele é o único que perdoa e leva-nos a morar no céu. Portanto, se você cometeu algum pecado e saiu da casa do Senhor, retorne. Lembre que você tem um advogado, tá bom? Que é Jesus Cristo, o perfeito, o santo, único. Ele pode sim nos julgar e nos dar ali libertação. Então, se você que está aí cometeu o pecado, saiu da presença de Deus e não tem força para voltar, é isso que João estava ensinando, né? Lembre que você tem um advogado. Muitas das vezes as pessoas te condenam, até mesmo você se condena a si próprio, se sentindo que não é mais digno, mas lembre-se que você tem um advogado e que ele é o que pode nos defender de todas as acusações. Se você caiu, você levanta, tá? E conserta, porque só ele é quem pode te dar a libertação de verdade. Sinopse 1, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Amém? Então fica com Deus. E onde quer que você esteja, lembra-se que nós temos um advogado que é Jesus. Amém? E que Deus possa, neste momento, onde você estiver, o Espírito Santo possa estar com você e possa estar te dando força e fazendo você lembrar que o nosso Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para que possamos hoje nos libertar do pecado. Amém? Que Deus te abençoe e fica com Deus. Tchau!